Bora. Poema Tudo Passa. Evangelho no lar do Templo Espiritual Maria Santíssima. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Júlio Jesus. Que bom que hoje nós temos a honra de fazer parte desse Evangelho da Casa de Maria, não é? Que dia você faz o Evangelho na sua casa? Eu ia comentar sobre isso agora. É a segunda vez que eu faço no dia de hoje. Porque eu faço todos os domingos, 7 horas da noite, lá em casa. Ai, que bom. Aí agora às 9 horas no Templo Espiritual Maria Santíssima. Com toda a nossa família, né? Que acompanha em toda parte desse globo terrestre. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Eu fazia na quinta-feira, mas aí decidi fazer no domingo mesmo, porque eu acredito que domingo é o dia que eu posso, né? Estou em casa, mesmo chegando das caravanas, domingo essa hora já estou em casa. É o dia que tem tempo mais hábil, né? E como eu não tenho uma família grande, eu moro sozinho, aí eu aproveito. Aí eu aproveito e faço junto com as pessoas aqui nesse domingo, é muito bom. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer aqui com todos, eu fico muito feliz, fico mesmo. E o Evangelho é algo muito simples, não é? Muito simples, tem que ser simples, mas tem que ser verdadeiro. Tudo que nós vamos fazer voltado ao espiritual tem que ter muita sinceridade, tem que ter muita simplicidade, tem que ter muita verdade, sem dúvida nenhuma, amor. Não é mesmo? Eu tenho certeza que na sua casa, junto aos teus pais, é uma reunião muito simples e com muito amor, não é? Sem dúvida, eu vou ser bem franco agora, até sendo bem sincero. E é impressionante, às vezes durante o domingo, não foi um dia tão harmônico dentro de casa. Mas a gente faz o Evangelho no lar, no momento que a gente começa o Evangelho no lar, a gente sente as coisas mudarem. No final do Evangelho no lar, aquilo que de repente ficou alguma mágoa, rancor, cara, todo mundo se abraça, a gente de repente assiste um filme depois, sabe? Fica uma relação mais harmônica. Sente que a vibração muda, né? Exatamente, principalmente quando é uma semana muito difícil para algum membro da família, é geralmente assim. Interessante isso, mas isso é a proposta, né, do Evangelho no lar, é criar ambiência para harmonizar entre todos ali, ver essa harmonia, essa paciência, essa compreensão, né? Para mim isso é até uma prova da eficácia do Evangelho no lar. Perfeito. Quando essas coisas acontecem, se torna para mim uma prova, né? Porque mostra ali, querendo ou não, da maneira mais científica possível como aquilo acontece. É muito doido isso, né? Por isso que a gente fala, gente, o Evangelho no lar não é para você receber espírito, para você baixar um santo. Não, o Evangelho no lar é para que haja essa harmonia dentro da ambiência, dentro do ambiente de residência. Por quê? Porque tá ali juntos pessoas que têm ligação. Sim. São espíritos que estão ligados. Você sabe que aí você pergunta assim, mas e aí? E nós, que não pertencemos à mesma família sanguínea? Nós temos a oportunidade de fazer o Evangelho no lar perante tantas essas outras pessoas que estão nos acompanhando. Aí eu pergunto, e aí, como que fica se o Evangelho é para a família? Pois bem, essa casa abençoada, chamada Maria Santíssima, ela veio para reunir os afins, os que têm ligação, que têm vínculos muito mais, eu posso dizer, duradouros, muito mais comprometedor do que o vínculo sanguíneo. Caramba, como assim? Soa até pesado, né? Fala, nossa, existe um vínculo maior que o vínculo sanguíneo? Pior que existe. É o vínculo do comprometimento. Querendo ou não, nós estamos comprometidos uns com os outros. Nós nem falamos, né? Sim. Nós, então, que trabalhamos aqui na comunicação, temos um vínculo. Mas as pessoas que nos acompanham pela internet, que estão conosco hoje, também têm um vínculo conosco. E nós com elas. Por isso que a internet possibilitou que nos encontremos. Gente, tem pessoas aqui, ó, que estão distantes fisicamente, mas estão tão próximas do Templo Maria Santíssima que nós nem imaginamos, graças à internet, né? Mas gente, vamos fazer o nosso Evangelho. A gente sempre acende uma vela. Você acende a vela em casa? Acendo. Costumo acender sempre, a gente rogando pela harmonia da família. É a vela que a gente diz que a gente acende
pro nosso evangelho no lar, pra nossa reunião naquele Eu acredito momento. que uma vela, ela, bom, é uma chama, né? E é um Certo. o fogo queima, né? Se botar a mão aqui vai queimar, é um fogo. Mas esse fogo tem o propósito de ser manipulado pelos nossos sentimentos para que haja uma boa energia em torno do propósito, em torno de proteger a casa, proteger o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Então a gente acende essa vela aqui para proteger também as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Nesse evangelho de hoje. Fala, o que você ia falar? Cara, que eu entendi o que você disse, mas o âmbito da vela eu também acho interessante porque eu vejo como se fosse um start que se dá para começar o evangelho no lar. É como se fosse, acendeu a vela, também uma forma de chamar, entende? Uma forma de, agora nós vamos começar o nosso evangelho no lar, os espíritos já se fazem presentes. Perfeito. É uma forma também, né? Dá o início, mas não podemos esquecer a importância do fogo. Se a gente for buscar na história da humanidade, a descoberta do fogo revolucionou, não é isso? E hoje, o que é manipulado pelo homem sem o fogo? Olha só, móveis, até móveis, mas como móveis? Sim, utiliza-se do fogo. O ferro, para que hoje a gente tenha toda essa estrutura que nos abriga, tem muito ferro. E como é que o ferro ele chega a ser esses vergalhões? Graças ao fogo. Então o fogo, ele faz parte do quê? Da manipulação de tudo que acontece. Por quê? Porque o fogo pode ser manipulado pelo homem, a favor do homem ser humano, né? Então eu creio que assim que eu acendo uma vela, eu tenho certeza que essa pequena chamazinha, ela se transforma em um grande halo de fogo, que me protege daquilo que eu quero. Por exemplo, agora o evangelho. A vela nós acendemos uma singela velinha e vamos fazer a nossa prece, vamos ler o evangelho. Tudo que fizermos aqui, essa chama, ela vai se propagando, vai se expandindo, criando esse halo. Vamos lá? Vamos fazer a prece? Vamos lá. Então, para a gente ficar na harmonia, eu leio a prece, faço a prece e você lê o evangelho. Combinado? Combinado. Então, vamos lá? Hoje, domingo. Para mim, não tem nada mais representativo do que família, do que Maria Santíssima. Então, eu vou fazer a prece aqui da Ave Maria, dedicando a todos nós que estamos nesse nosso evangelho. Você que está em casa, está sozinho, nesse instante você não estará, está conosco aqui, e os Espíritos vão até você, por intermédio do amor de Maria Santíssima, dos falangeiros de Maria. Então, usando dessas palavras de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Amaral Ornelas, nós dizemos a Maria Santíssima: Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem das dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara
e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Amém, amém, amém. Bela oração, né? Bela. Eu adoro essa oração da Ave Maria. Eu também, eu gosto muito, mas muito, muito, muito mesmo. Ó, no Evangelho a gente sempre tem, né? A gente tinha até esquecido, vamos ser sinceros. Verdade. A gente tinha até esquecido Verdade, foi bem da nossa lembrado. água. Gente, nós estamos em casa. Como nós falamos no começo, o Evangelho tem que ser assim, muito simples, muito verdadeiro, mas com muito sentimento. Sinceramente, se não houver o sentimento, cara, há uma hipocrisia. Você sabe que eu gosto muito, no Evangelho, Jesus fala muito dos hipócritas. Ele fala, afasta-se de mim os hipócritas. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque eu fico me vigiando para que eu não seja hipócrita naquilo que eu faço. Porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você falar. Tem gente que fala e não faz. Sim. Tornando-se um hipócrita, né? Mas é interessante porque os sentimentos deixam isso claro, né? Em relação a quando você diz ou faz algo, os sentimentos são aqueles que validam aquilo que você está fazendo. E eu acho isso interessante porque na última mensagem que o Bezerra de Menezes trouxe, ele disse isso. Lembrem-se desse lado, os sentimentos contam. Sentimentos contam. É verdade. Sentimentos contam. Já dizia até o Chacrinha, né? Não era o Chacrinha que falava? Aqui o sentimento conta, né? Aqui o sentimento vale, o Chacrinha. O sentimento vale, verdade. Aqui o sentimento vale. Exatamente. E é realmente. Mas não é só lá não, no mundo material também, uai. Se você faz alguma coisa e não tem sentimento, aquilo parece que está faltando. Fica incompleto. Até funciona materialmente falando, só que como nós somos espíritos, né? Então a gente ainda se sente vazio, né? Não, e mesmo assim pode até funcionar, mas não passa, não alcança o propósito maior. Não passa nem a credibilidade. Às vezes, não passa, o pior é que não passa mesmo. Você vê muita gente falando de Deus, mas de uma forma muito mecânica, sabe? Aquela coisa que não passa a credibilidade. As mesmas palavras, as mesmas... de uma forma muito formal. Nada contra quem é assim, mas não passa. Mas sem autenticidade nas palavras. Olha, o preto velho, as correntes do preto velho, dos baianos, eles falam tão simples, mas eles falam numa simplicidade com tanto amor que você fala, caramba, que coisa legal. Não usa palavras, como dizia Zaru, palavras rebuscadas. Rebuscadas. Não usa palavras simples e toca mais do que aqueles que são eruditos, né, na palavra, enfim. Mas vamos lá no Evangelho? Vamos à leitura. Essa parte aqui é Jesus promete outro consolador, né? Muito bem. A gente separou aqui uma palavra para a gente debater sobre, porque nesse momento essa palavra é muito importante, porque Jesus fala do Consolador. Consolador é aquele que Jesus apelou a Deus para deixar junto a nós enquanto ele voltava ao mundo espiritual. Para quê? Para dar seguimento ao trabalho que ele tem. Jesus não é simplesmente um líder religioso, Jesus é o líder planetário. Imagina quanto trabalho tem um líder. Cara, eu acho muito interessante quando a gente fala de Jesus, porque eu tive um amigo uma vez que veio me questionar, né? Ele é da Igreja Católica, ele veio me falar justamente isso. Mas qual a sua interpretação de Jesus? Você acha que Jesus realmente é o dono do planeta, é um Deus, ou você acha que ele foi um médium? Aí eu falei justamente isso pra ele. Eu falei, mas uma coisa não descaracteriza a outra. Ele é o governador planetário, mas ele também foi o médium de Deus, né? Médium do próprio Deus. Ele é o médium do próprio Deus. É que, aí depende da visão que se tem de Deus, né? Tem gente que tem a visão de um Deus material, né? De um Deus formado à imagem e semelhança do homem. E outros têm uma visão mais ampla, que eu acredito ser a sua, pelo menos é a minha, a visão de um Deus energia. Energia que mantém todo o universo na harmonia que é. Então, quando a gente fala que Jesus ele é o médium de Deus, é porque ele capta essa energia do universo e transforma em energia mantenedora da vida no plano físico, né? no plano terrestre, no planeta Terra. Sim. Mas vamos lá? Vamos lá. Olha, o capítulo 14, versículo 16. Jesus promete outro consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: donde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que venho dito. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atormerize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos, e eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem nada em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Ok. Consolador. E aí, o que você tira da palavra consolador? Aquele que consola, aquele que ajuda. Ele começa dizendo o quê? Que ele deixará outro consolador. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Interessante, então ele se coloca sendo um consolador, o próprio, né? Consolador. E aí ele consciente de que ele vai ao Pai, ele diz: deixarei outro consolador. E ainda lá embaixo ele fala sobre uma passagem que eu amo, né? Eu amo, porque eu ouvia muito, né, o nosso irmão maior, como é que a gente chama? O grande brasileiro. Eu achava que você estava falando dele, mas não tinha certeza. Mas ele mesmo, o grande brasileiro, ele dizia: minha paz vos deixo, com aquele vozeirão, né? Minha paz eu vos dou. Minha paz vos dou, eu não vos deixarei. Esse trecho aí é porque a Bíblia, né, tem... deu uma dificuldade ali nas palavras. Dificulta nas palavras, né? Mas ele traduziu, né? Minha paz vos deixo, minha paz vos dou, eu não vos dou a paz do mundo. Porque isso o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco. Jesus dizendo nessa passagem do Consolador. E o Consolador, hoje a gente sabe que são os espíritos de luz, né? Por isso que ele diz: muitos não verão, mas ele estará presente, né? O Consolador estará presente. O Consolador são aqueles espíritos que se santificaram pela palavra do Cristo. Mais à frente ele fala, né? O Espírito Santo. Os evangélicos falam muito, né, de Espírito Santo. Espírito Santo é aquele espírito que se santificou na palavra do Cristo, no exemplo do Cristo, e aplica as mensagens, né, aplica os ensinamentos do Mestre. Mas um fator aqui que eu achei bem interessante, até do que você acabou de citar: minha paz eu vos dou, mas não dou a paz do mundo, porque isso o mundo não sabe dar. Sabe que eu comecei a me atentar mais a essa frase com a música do Paulo Rodrigues? Qual? Que ele fala: vou falar com Deus, me calo em prece. Aí quando vou falar com Deus. Escutando essa música, ele fala justamente dessa passagem também. Jesus dá a paz dele para nós, porque o mundo não nos pode dar.
Aí quando a gente reflete sobre isso, a gente pensa, ou seja, querendo ou não, a gente está passando por isso hoje. O mundo vive em constantes conflitos, constantes guerras. Mas querendo ou não, se a gente esperar que o mundo esteja equilibrado, em paz, para a gente conseguir alcançar a nossa paz, a gente nunca vai conseguir alcançá-la. É verdade. Foi isso que eu interpretei dessa passagem. Verdade. Isso é fascinante, porque você fala, Jesus lá atrás já vinha falar isso. E o que eu acho de mais grande nessa passagem é que ele exalta a nossa ignorância naquela época. Porque ele ainda vem e fala aqui, que o Consolador vai vos ensinar aquilo que eu não pude, pois vocês não estão prontos para isso. Exato. Mas eu acredito que isso é o respeito que o Espírito maior tem para conosco. Ele sabe que da nossa infantilidade diante das leis. Ele sabe e respeita. É até um desrespeito você querer ensinar uma coisa que a pessoa não tem capacidade de compreender. Querer passar tudo sem dar tempo para o Espírito absorver tudo aquilo. Sem amadurecer, né? Sem dar tempo do Espírito amadurecer. Então Jesus veio e ele falava por parábolas, pegando exemplo do dia a dia daquelas pessoas. E estas palavras, na profundidade do ensinamento, ficaram aí para a eternidade, não é? Porque se você ler uma parábola hoje, parece que ele está falando das coisas atuais, o que acontece. Exatamente. Mas sabe o que me chamou a atenção São atemporais. Exatamente, são atemporais. Mas o que me chamou atenção nessa palavra é que hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter a certeza que existe o Consolador nos acompanhando neste momento de tanta turbulência que a humanidade passa. Sabe o que é você saber que existe ali o Espírito Consolador para nos acalentar nos momentos de angústia, tristeza, até mesmo de medo. Hoje a gente vê o que está acontecendo no Brasil, você fica meio com medo. E aí, como vai ser o futuro? Como vai ser o futuro do planeta, né? Porque hoje não é nem mais no Brasil, é mesmo, no essa 3G inteiro. batendo a porta aí, Exatamente. as pessoas ameaçando com bomba nuclear um país ao outro. Então, se você não tiver um Consolador, se você não tiver essa consciência de que o Cristo deixou o Consolador, você se desespera. Então, eu acho que essa palavra foi muito bem-vinda no momento. Nos dias atuais, nos momentos atuais. Foi muito bem-vinda. Cara, só tem um questionamento aqui que eu tenho. Sempre que eu leio isso, eu reflito um pouco, ó. Se alguém, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e vivemos para ele e faremos nele morada. Aqui. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O que significa dizer que a palavra dita por Jesus não era dele, e sim do Pai que o enviou? Repete, vai de novo. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, mas ele não confunda. Ele está dizendo que a palavra é algo de muito mais superior. Algo muito maior do que ele. Muito maior que ele, como a gente estava falando agora. O respeito que o Cristo tem para com a nossa ignorância. Então, tem muita coisa ainda do Pai que tem que ser trazido a nós. Mas nós não temos capacidade para esse entendimento. Para compreender nesse momento. Mas hoje eu guardei a seguinte reflexão, que de certa forma é como se ele estivesse falando até das leis espirituais. Porque como você mesmo disse, o Pai Celestial, Deus, é como se fosse a energia que molda tudo aquilo. E como Jesus é um mensageiro disso, é como se de certa forma ele estivesse trazendo ali as leis básicas espirituais, né? A percepção é perfeita. Por quê? Porque é que a gente, volto a dizer, o ser humano ele foi ensinado que Deus é um ser, é um homem criado à imagem e semelhança do homem, mas não é. Deus é uma energia, Deus é a lei perfeita. Deus é a lei perfeita. Agora, como você vai ensinar a lei para pessoas leigas que não conseguem nem aplicar os 10 mandamentos, né? Respeitar o próximo, não desejar a mulher do outro, não desejar os bens alheios. Olha que coisa maluca. Como é que ele vai falar de lei do universo? Então, como é que ele vai falar de Deus? Mas é interessante. Boa reflexão. É por isso que o Evangelho é bom, porque nos faz refletir sobre a palavra de Jesus, a palavra de Deus, né? Bom, gente, mas... É bom porque também, de certa forma, nos faz... Eu, pelo menos, penso assim, quando a gente conhece
minimamente, de certa forma, as passagens de Jesus, por mais que às vezes na Bíblia ainda não estejam todas aqui, né? Mas acho que é até um pouco mais fácil da gente conseguir se conectar no momento de fazer uma prece, de repente. Sem dúvida, mas sem dúvida. Isso te dá muito mais segurança, né, na hora de uma oração. Exatamente. Mas, gente, não vamos nos estender, né? A ideia acho que é já essa. estendeu bastante. Será? Será que já passou o tempo sei. programado? Eu acho que já, mas tudo bem. Mas, enfim, foi bom, foi muito bom. A oração é muito boa, o Evangelho no lar cria essa boa ambiência. Bom, você que nos acompanha deve ter aí pelo menos a água, né? A prece, ela energiza a nossa água e na hora de ingerir, essa água faz a diferença em nós. E que essa chama também não nos falte na nossa fé, na nossa esperança, no nosso desejo de melhorar, para melhorar o Brasil, né? Não esqueçamos disso, né? Querer melhorar o Brasil sem melhorar os brasileiros, isso não existe. E nós não podemos melhorar o outro. Eu posso me melhorar, não posso te melhorar. E você é um brasileiro. Exatamente. Então, se você melhora... Vou melhorar o Brasil. Então, foi um prazer estar aqui. Ô, Júlio, só mais uma coisa. A gente podia encerrar com o Sermão do Monte, hein? Que a gente estava lendo antes, eu fiquei na sede. Fiquei na sede. O pior de tudo é que é muito bonito mesmo. É muito bom. Muito bonito, porque Jesus anunciando as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Tem coisa mais bonita? Então vamos lá, vamos encerrar esse momento então com o Sermão da Montanha. Agradecer a vocês que nos acompanharam e que nos deram a oportunidade, né? Poxa, Gustavo, olha que coisa rica. A pessoa nos dá a oportunidade de fazer o evangelho junto a ela na casa dela. Eu ia comentar isso agora, de entrarmos na casa dela, né? Então, isso é muito, muito gratificante para nós, não é? Com certeza. Então, olha, em sua homenagem a todos vocês que nos acompanham, o Sermão da Montanha de Jesus. Sermão de Jesus segundo Mateus 5, 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam e mentindo, dizem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Puxa vida, hein? Eu adoro essa parte. Mas exultai e alegrai-vos. Então você tem que ficar alegre, porque você fazendo o bem, você trabalhando em você, a sua religiosidade é perseguido. De fato. Não é? A gente falava isso hoje, né? E é por isso que eu gosto dessa parte, porque é como se fosse como se fosse, na minha concepção, eu vejo muito sobre dopamina, né, que é aquilo que nos deixa animado, que nos traz o ânimo e a motivação. Sempre que eu leio essa frase, me traz esse nome. É como se fosse uma injeção de dopamina na gente. Um ânimo de alma, né? Uma dopamina pra alma. Exultar, você tá chorando, exultar e alegrar. Você tá sendo perseguido, exultar e alegrar, porque é grande o vosso galardão nos céus. Poxa, sensacional. Mas Gustavo, valeu mesmo, valeu a todos vocês. Só nos resta dizer: salve Jesus. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima, até a semana que vem, não é? Até a semana que vem.